Bom, boa noite a todos. Agora, diretamente para a câmera aqui, para poder ser registrado o momento. Então, nós estamos aqui hoje com o expositor lá de Lavras, Mark, na sua segunda exposição. Ele é um jovem, participa da mocidade lá do Augusto Silva. Nós temos lá 3 a 4 mocidades ativas, né? Na quintas e nos sábados. E ele estará aqui hoje para passar a mensagem sobre a oração. E nós estamos com a incumbência de fazer a oração inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, não por ritual, mas simplesmente para que pensemos em Deus, pensemos em Jesus, que automaticamente estaremos pensando em Deus. E entremos na harmonia dessa casa, sentindo a paz que aqui reina, que ela possa adentrar os nossos corações, nos predispondo a ouvir a mensagem da noite com atenção, com interesse, para que nós possamos cada vez mais ampliar esse contato com o nosso Pai Maior através da prece. Pedir a Jesus, aos mentores da casa, ao mentor do Mark, a inspiração e a tranquilidade para que ele possa passar a mensagem da noite, trazendo para nós os conceitos dos Espíritos e os seus ensinamentos acerca da oração. Que Jesus abençoe a cada família aqui representada e que sua paz possa permanecer em nós, agora e sempre. Mark, a palavra é sua. É isso. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu me sinto muito honrado em estar aqui conversando com vocês. E eu gostaria de falar que toda mensagem, inicialmente, é de Cristo. E eventuais erros, ruídos nessa mensagem é completamente porque eu não fui um canal muito bom. Então, de coração, eu peço que inicialmente vocês abram o coração de vocês a ouvir o Cristo que nos chama e que está aqui, presente. Tudo é bom? Inicialmente, quando a gente ouve, escuta essa palavra oração, a gente se remete a, de algum modo, a verbalizar, a falar. E a oração do latim, ela vem de oratio, que significa exatamente isso. Exprimir aquilo em que a gente carrega no nosso interior. E essa reflexão pode começar a partir daí. O que a gente tem jogado para fora? Por palavras, por gestos, por olhares. Como é que a minha presença ela tem sido marcada no mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor? E, inicialmente, eu gostaria de trazer para nós uma mensagem de um livro chamado Orvalho de Luz, que se chama Em Torno da Prece. Nas ânsias da alma cativa, as trevas da expiação, oração é chama viva em meio da escuridão. Nas águas da desventura, aos urros do caos violento, oração é nau segura, varando monção e vento. Nos espinheiros da dor, pés sangrando na subida, oração é como a flor
deitando perfume e vinho. Nos dias de céu convulso, sob névoa densa e fria, oração é novo impulso de esperança e de alegria. Seja na luta ensombrada, seja na paz cristalina, em todo o passo da estrada, oração é a luz divina. Alexandre Braga. Nesse poema curto, a gente consegue perceber algumas nuances da oração. Inicialmente, a gente consegue perceber a clareza que a oração ela pode trazer para a gente no dia a dia. Muitas das vezes, a gente esquece que essa comunicação, essa conversa, é algo que está aqui com a gente. A gente pode fazer qualquer hora, a qualquer momento, e abençoar a partir daí tudo que a gente venha fazer. Ou seja, se eu estou cozinhando, faço uma prece, a minha comida vai ficar muito mais gostosa. Se eu estou trabalhando, faço uma prece, meu trabalho vai render muito mais. E paulatinamente, vamos conseguir adicionar na vida mais rotineira, a sacralidade. Às vezes a gente esquece que a gente está aqui, vivendo como pessoas, como tendo nossas necessidades fisiológicas, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. E isso faz com que a maneira que a gente enxergue o dia a dia e as tarefas mais simples sejam diferentes. Faz com que cozinhar não seja apenas cozinhar, faz com que trabalhar não seja apenas trabalhar. Portanto, a prece antes de fazer qualquer coisa. Um pensamento simples que vem do coração faz com que tudo aquilo que a gente esteja fazendo glorifique a algum nível o Pai. Outra coisa, outro aspecto da prece pode ser a segurança. Alguém aqui já estava passando por um momento muito... a cabeça estava a mil, não sabia o que se fazer e ao orar parece que tudo muda. E eu começo a perceber, nossa, esse problema não é tão grande quanto eu imaginava. E essa segurança, ela vem da certeza de que Deus está cuidando da gente, que a gente não está sozinho. Consolo. Em momentos e em dias em que a gente está muito turbulento, em que a tristeza parece que chega e tira a gente totalmente da sanidade. Fazer uma prece, fazer uma oração pode fazer com que tudo se transforme na nossa cabeça e a gente lembre que o Cristo disse que estaria conosco em todos os momentos. Um outro benefício pode ser a motivação. Estar motivado de coração para fazer algo. E esses são benefícios que são parte de algo mais profundo, que é se conectar com o nosso Pai. O nosso Pai, o nosso grande, amoroso Criador, que criou os planetas, as galáxias, tudo aquilo que a gente conhece e tudo aquilo que a gente desconhece também. Ter esses momentos que possam fazer com que a gente se acalme e se conecte deve ser uma missão diária, contínua e para toda a vida.
eu gostaria de conversar com vocês também sobre a lei de adoração. A lei de adoração. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 649, em que é o capítulo 2, que fala sobre a parte da adoração, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E a resposta é clara: na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a gente começa a perceber que a adoração aqui ela já não é mais uma coisa simplesmente externa. Não é simplesmente eu falar coisas, eu agir de uma tal maneira, eu ter uma manifestação externa, uma ação externa, mas é uma ação interna, é um movimento interno inicialmente, para que eu aproxime a minha alma do Pai, de Deus. Essa é a verdadeira adoração. E na pergunta 650, que é a próxima, Kardec faz: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Quantas vezes a gente se acha autossuficiente a ponto de falar: eu não preciso de ninguém, eu não preciso que tal pessoa cuide de mim, eu não preciso de ninguém, eu me mantenho, eu pago as minhas contas e absolutamente ninguém tem nada a ver com isso. Mas será que é só isso mesmo? Porque Deus, Ele vem nos ensinar por diversos motivos em que todas essas coisas que a gente acha que são para sempre, elas são passageiras, estão submetidas ao tempo. E que às vezes com uma vontade, uma palavra de Deus, a nossa vida pode sair de um ponto A e de ir para o ponto Z. E tudo muda, completamente. E para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa ter humildade e falar assim: Pai, eu não consigo sozinho. Eu sou falho, eu já estou há incontáveis reencarnações aqui, repetindo os mesmos erros, sim. E eu preciso de ajuda. E se abrir de coração mesmo. De chegar com o coração aberto para Deus, para que Ele possa começar, para que a gente possa começar a conviver mais com Ele. Porque Ele já convive com a gente todos os dias, a todo momento. Quem aqui percebeu já alguma coisa que aconteceu por acaso, mas que te salvou a vida naquele momento? Todo mundo deve ter uma história. E quando a gente vai adicionar a essa história Deus, a gente começa a se tornar grato. Grato. Que às vezes a gente esquece que existe esse Pai amoroso que cuida da gente. E a gente pode lembrar, trazer para essa conversa também uma fala do Cristo, de Jesus, sobre a oração também. A gente encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. E detalhe, tem um acréscimo nisso. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai, que sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Então aqui a gente consegue perceber duas questões importantes sobre a oração. Então aqui a gente consegue perceber duas questões sobre a oração. A primeira é que a gente deve se perguntar assim antes de orar, onde é que meu coração está nesse momento? O que eu estou buscando com isso? Eu estou orando porque alguém me mandou? Eu estou orando por uma convenção social que a minha mãe me mandou? Me ensinou desde quando eu era criança que eu tinha que orar antes de dormir? Ou será que eu estou orando de coração porque eu estou querendo falar com Deus? Estou querendo falar com Cristo? Porque a gente sabe essa resposta. Às vezes a gente não fala para as pessoas, porque pode nos colocar em muitos problemas. Falar que a gente está orando, mas falar que o nosso coração não está ali naquele momento. Mas para a gente pode ser honesto, deve ser honesto. Por que eu estou orando? O que a gente está fazendo aqui nesse momento? O que motivou cada um de vocês a vir para cá, hoje, especificamente? Responder essa pergunta faz com que a gente entenda onde está o nosso coração. De verdade. De verdade. E o ideal é que a gente conseguisse ser sincero com a gente e falar, ok, então eu não estou orando com o coração onde deveria estar, mas agora eu sei disso. E eu posso conscientemente falar assim, nossa, Deus, me ajuda. Porque nem meu coração, eu quero falar muito contigo, mas meu coração também não está aqui, me ajuda. E se entregando, paulatinamente. Isso é um processo. Então, uma etapa fundamental é a gente ser honesto com a gente mesmo, nesse momento, e se perguntar isso. E o coração, ele, quando está conectado realmente com o Pai, percebe-se que tudo muda. De verdade. De verdade. A nossa visão, a nossa fala, tudo vai se alterando. Que a gente plugou com a fonte da vida. A gente se entregou. E outro aspecto que às vezes a gente tem o costume de fazer é falar muito ou falar com palavras bonitas. E a gente esquece que coração é o que mais importa. Não é a nossa palavra, não é... Se eu estou falando de coração uma única palavra, ou às vezes pensando só, é mais poderoso do que falar um monte de coisa e a nossa cabeça e o coração está distante. E existe um outro aspecto na oração em que a gente consegue perceber aqui no Livro dos Espíritos, que é... Qual que é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, ou seja, já entendemos o que é adoração, né? Que é levar a alma até o Pai. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele.
3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E em seguida, Kardec pergunta se a prece faz com que nos tornemos pessoas melhores. E eles falam sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, quantas vezes a gente pede, a gente gosta de pedir, né? A gente pede muita coisa na nossa prece, na nossa oração. E nós temos avaliado com sinceridade o que a gente tem pedido? O que a gente está pedindo é uma coisa que quando a gente desencarnar vai ficar ou vai com a gente? Porque essa pergunta é muito importante, porque mais uma vez diz onde o nosso coração vai estar. Porque se a gente estiver pedindo melhores salários, carro, uma casa melhor, não que isso seja um problema, mas se o nosso foco for aquilo, de coração mesmo, honesto com a gente, for aquilo, e a gente estiver esperando uma resposta de Deus, a gente não vai receber, talvez, a resposta que a gente esteja esperando. Mas se a gente estiver pedindo, tendo a consciência de que somos espíritos imortais, e de que, por muitas vezes, a gente já esteve aqui, fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo, e se a gente pedir para Deus nos clarear a mente diante das provas, paciência, tolerância com aquela pessoa difícil, o nosso trabalho, pode ter certeza que naquele momento ali, se for de coração, vão se aproximar muitos espíritos amigos, e a nossa conexão com o Pai vai estar cada vez mais próxima, mais íntima. Eu acho interessante esse termo, essa palavra intimidade, porque intimidade nos remete a uma convivência também, mas tá junto de pessoas. Não, e aí, nesse caso, não só de pessoas. Será que a gente tem intimidade com Cristo? Será que a gente tem intimidade com o nosso Pai? A gente está vendo o nosso Pai como o nosso Pai? Porque às vezes a gente esquece que a gente é filho de Deus. E a gente vê Deus como um ser poderosíssimo, que existe, mas que está tão longe da gente, tão longe que eu não consigo nem falar com ele com as palavras mais simples e entendendo que ele está aqui. Mas Deus é o nosso Pai. E Ele está aqui. Ele está aqui com a gente, está aqui todo dia. Naquele momento difícil, naquele momento em que a gente esquece dele, Ele também está lá. Naquele momento que a gente lembra dele, Ele também está lá. Então, podemos exercitar isso. Isso é um exercício. E existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, uma parábola que é sobre um homem que estava no deserto e ele estava com muita sede. Ele estava ali há muito tempo, estava meio perdido e se aproxima um espírito dele e sugere: continua andando que tu vais encontrar um riacho. E aquilo chegou na cabeça dele como um pensamento: se eu for andando, talvez encontre alguma água.
E ele prossegue. Aí, a partir disso, existe uma interpretação, duas interpretações para o que se aconteceu. E, no final da história, ele consegue achar realmente um local com água e matar a sede. Primeiro, se ele for uma pessoa que acredita em Deus, ele vai agradecer a Deus. Falar, nossa, Deus, obrigado por ter enviado teus anjos, ter colocado em mim essa força. Ou se não, ele vai falar simplesmente, nossa, que bom que eu não desisti. Mas nos dois casos, Deus estava ali com ele. E nunca saiu do lado dele. É importante a gente lembrar isso. Que às vezes, mesmo a gente quebrando essa conexão, que a gente pode ter facilmente, Deus está ali. O sol, todo dia, ele aparece pra gente. Não só pra gente, pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra gente que está aqui, para as pessoas que estão em situação de guerra, para as pessoas que estão presas, para todo mundo. E a cada dia que o sol aparece, é como se Deus falasse assim, ó, eu te dei uma nova chance hoje e eu acredito em ti. Que hoje vai ser um dia diferente. Que hoje tu podes fazer certo. Mas a gente está acreditando nisso? De verdade? Ou será que cada dia pra gente, a gente está sendo super automático e esquecendo dessa possibilidade de realmente que hoje é um dia que eu posso fazer tudo certo? Mas claro que, pela nossa condição, entendemos que buscar essa perfeição, ela pode ser às vezes problemática, porque nós erramos naturalmente, mas a questão é não se conformar com o erro que a gente já tem. E já encaminhando para o final, eu prestei atenção numa coisa, numa mensagem muito profunda que tem aqui no centro, que é essa placa aqui, ó. Silêncio. Aqui é uma casa de oração. E o silêncio está bem grande, bem destacado ali. A gente está fazendo esse silêncio por dentro? Porque, na maioria das vezes, no mundo que a gente vive, está tudo tão barulhento, está tudo tão caótico, com tanta informação do mundo todo, que esse silêncio ele quase não existe mais. A gente já não consegue se concentrar, a gente já não consegue contemplar as belezas da vida. Um sol que se põe, uma borboleta que pousa. Porque o Cristo, ele está falando aqui com a gente. Agora, está falando no íntimo de cada um de nós aqui. Porque cada um de vocês, e eu também, nós carregamos uma história e a gente consegue, sim, perceber que essa história tem erros, tem acertos, mas que o Cristo sempre esteve lá. Se a gente tem dúvida, vamos olhar para uma situação passada, qualquer que seja, e lembre que coisas que às vezes poderiam dar muito errado, por um detalhezinho, por acaso, deu certo. Lembremos sempre do Cristo e de olhar para Ele e de falar assim, sozinho eu não consigo, me ajuda. Porque Ele vai estar lá, os nossos mentores vão estar lá. E muito obrigado. É até 8 horas, né? Pode fazer uma oração se você quiser fazer. Claro, claro. Nesse momento, eu quero pedir para que cada pessoa se concentre nesse silêncio que por vezes a gente negligencia no nosso dia a dia. Respire, tranquilo.
Jesus. Hoje nós conversamos sobre oração. E elencamos alguns dos seus benefícios, alguns detalhes sobre a maneira de orar. E nesse momento, gostaríamos de entregar ao Senhor o nosso coração. Por muito tempo nós cometemos muitos erros. Tratamos mal as pessoas. Desistimos do trabalho quando a enxada estava na nossa mão. Mas o Senhor nos prometeu que nenhuma ovelha sequer ficaria para trás. Que o Senhor ia atrás daquela perdida. Então, nesse momento, nos entregamos a Ti para ter essa intimidade e não te ver tão longe, mais perto, no nosso dia a dia. E com isso te trazer e cultivar a mensagem do Pai dentro do nosso coração,